Olá a todas, tudo bem? Será se você sabe ouvir a verdade ao seu respeito? Qual é a sua reação quando você é contrariada? É sobre esse tema que nós vamos falar no programa de hoje. Hoje eu vou falar com vocês a diferença de duas reações que as pessoas normalmente podem ter quando elas são repreendidas, né? Há dois tipos de reações. E através desse vídeo eu quero que você abra o seu entendimento para ver qual tipo de reação que você geralmente tem. Sabe quando você ouve algo a seu respeito, uma verdade a seu respeito? Geralmente, quando nós ouvimos algo ao nosso respeito que precisamos mudar, né, ou de um jeito que a gente tem, a nossa natureza, ela tende a rejeitar aquilo, a se defender, né? Então, quando você ouve às vezes de um familiar seu, do seu marido, da sua mãe, que você é orgulhosa, que você não aceita a opinião dos outros, que você é teimosa, né? Como você reage quando você ouve algo a seu respeito? Será se você é resistente? Ou será se você pensa, avalia aquilo que estão falando a seu respeito? Eu quero que você atente para dois exemplos que eu vou te dar na palavra de Deus, né? De dois tipos de reações que nós temos, de exemplos para nós na palavra de Deus. Quando a gente vê o Senhor Jesus falando com os escribas, com os fariseus, com aqueles religiosos da época, nós vemos que ele sempre fez um discurso duro, né, com eles, um discurso repreensível com eles. Então, a gente vê em momentos que ele chama eles de hipócritas, a gente vê o Senhor Jesus em outros momentos falando: vocês são insensatos, vocês são cegos e condutores de cegos. Então, a gente pode ver que o Senhor Jesus, todo momento que esteve com eles, ele não perdia a oportunidade de falar a verdade a respeito deles. Só que nós podemos avaliar também que a reação desses religiosos ao ouvir a verdade ao seu respeito era uma reação endurecida. Eles não aceitaram, né? Não se enxergaram como o Senhor Jesus estava falando para eles. Eles não se avaliavam daquela forma. Então, eles rejeitaram aquela palavra, eles se endureciam para aquela palavra. E por isso que eles não conseguiram alcançar uma mudança. Agora, tem uma outra pessoa na palavra de Deus que também foi repreendida duramente pelo Senhor Jesus, né? Ao passo que o Senhor Jesus, para os escribas fariseus, né, falavam que eles eram cegos, raça de víboras, hipócritas, essa pessoa ouviu algo até considerado mais pesado, digamos assim, né? Que eu quero que você acompanhe aqui em Mateus, né, no versículo, a partir do versículo 22, no capítulo 16. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então aqui o Senhor Jesus tinha acabado de falar para os discípulos que ele teria que padecer muitas coisas, né? Que ele teria que sofrer na mão desses religiosos que ele repreendia, né? E Pedro teve essa atitude, né, de tentar poupar o Senhor Jesus do que ele tinha que fazer. E o que ele ouviu, né? Quando ele errou, o que ele ouviu do Senhor Jesus? Aqui no 23.
o Senhor Jesus fala: Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, olha só a repreensão que Pedro recebeu do Senhor Jesus, né? Algo que eu tenho certeza que ele não esperava ouvir, mas era a verdade a respeito dele naquele momento, porque a intenção que estava dentro de Pedro não era o que realmente batia com a vontade do Senhor Jesus. Então, naquele mesmo momento, o Senhor Jesus, que é a verdade, falou para Pedro: olha, para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Então, quando Pedro ouviu essa palavra, aqui a palavra de Deus não mostra a reação, né, que ele teve. Só que como nós conhecemos a trajetória de Pedro, né, nós podemos entender aqui que ele naquele momento, a reação dele não foi de se endurecer, de se revoltar contra o Senhor Jesus, de falar que Jesus estava sendo muito duro com ele, de falar que, poxa, o Senhor não precisava falar assim comigo também, todo mundo erra, eu tive um momento de fraqueza. A reação de Pedro não foi essa, porque nós temos provas, né, através da palavra de Deus, da trajetória de Pedro. Também teve aquele episódio que o Senhor Jesus avisou a ele que ele ia negar. Você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Mas depois, houve em Pedro, em todos esses momentos, houve em Pedro o arrependimento. Ele não se endureceu com aquilo que ele ouviu. Ele se quebrou. E é isso que eu quero que você entenda através desse vídeo. Ao longo da nossa caminhada na fé, ao longo do nosso desenvolvimento espiritual, você vai precisar ouvir verdades ao seu respeito. Você vai precisar entender qual é a sua real condição, como realmente você serve a Deus, para que você possa melhorar. Porque se você não souber quem você é diante de Deus, como você está servindo a Deus, se você não tiver consciência disso, você não vai mudar, você não vai melhorar, você não vai sacrificar o seu eu. Então, que você possa entender. Às vezes a gente vai atender uma pessoa, né, e uma obreira, por exemplo, e ela já demonstrou sinais de que ela não é nascida de Deus. Ela já deu provas através das atitudes, através de comportamento, através de pecados escondidos. Ela já deu provas que ela não é uma pessoa nascida de Deus. E às vezes acontece de quando é falado essa verdade para ela, olha, você precisa buscar o seu novo nascimento. Ela não aceita. Ela se endurece para aquela palavra, ela se endurece para aquela verdade. E aí ela começa a ter mágoa, aí ela começa a se fazer de vítima, a achar que estão contra ela, que estão falando mal dela. E ela tenta se justificar de acordo com aquilo que ela faz. Só que a pior coisa é você viver enganada na fé. É a pior coisa. Porque como aqueles fariseus, né, como aqueles religiosos, eles não ouviram, eles não atentaram para o que o Senhor Jesus estava falando. Eles endureciam seu coração e se achavam justos, julgavam os outros, porque se achavam perfeitos, achavam que eles já sabiam. Então eles se apoiavam nesse orgulho, né? Eles se apoiavam nesse orgulho de saber as leis, de conhecer, de seguir os rituais. Eles se apoiavam a essas coisas, endureciam seu coração e não conseguiam ver quem realmente eles eram, né? Que por fora eles eram
talvez formosos, mas por dentro eles eram podres, né? Como sepulcros caiados. Então, que você abra os seus olhos quando você ouvir uma verdade a seu respeito. Às vezes a gente vai atender pessoas na igreja e nós ouvimos elas, nós ouvimos as mulheres, ouvimos os problemas delas, só que quando nós vamos orientar, vamos falar o que ela precisa fazer, ela já rebate o que a gente está falando. Não, mas eu já faço isso que a senhora está falando, mas eu já oro, mas eu oro, como eu ouvi, né, essa semana, eu tenho certeza que eu oro muito mais do que muitos pastores. Então a pessoa, ela se apoia a algo, a um orgulho, né, que há dentro dela, de achar que ela já sabe, de achar que ela já tem tanto tempo na igreja e não consegue abrir os olhos, se humilhar para poder reconhecer quem realmente é. E esse é o segredo para você crescer na fé, é você andar humilde, é você se humilhar e reconhecer que você não é nada, reconhecer que você não sabe nada, porque só assim você vai viver na dependência de Deus, que é a atitude que eu vejo que Pedro teve. Nós não temos aqui escrito, né, a atitude dele. Pedro se humilhou e Pedro se arrependeu de ter falado aquilo, não está escrito, né, mas a gente sabe que foi isso que aconteceu, porque Pedro foi caminhando, foi construindo a sua fé no Senhor Jesus pouco a pouco. Ele foi errando, foi se consertando, errando, se arrependendo, até que ele veio se tornar o grande apóstolo, né, que morreu pelo Senhor Jesus. E nós não temos aqui a explicação da reação de Pedro. Mas se você continuar no capítulo 17, né, logo em seguida desse episódio, está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então a gente vê que 6 dias depois deste episódio, né, com Pedro, o Senhor Jesus o escolheu, né, ele mais 2, para revelar-se, né, se transfigurar diante deles. Então aqui está a prova da reação que Pedro teve diante de uma repreensão. Ele não se endureceu, ele não ficou com raiva, ele não se voltou contra o Senhor Jesus. Então não faça isso. Toda vez que você ouvir algo a seu respeito, que talvez vai te doer, porque eu tenho certeza que deve ter doído em Pedro, quando ele falou, ou quando ele ouviu, né, arreda de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Foi uma repreensão, mas o segredo está na sua reação. Como você vai reagir quando você tiver que ser repreendida, seja na igreja, seja na obra de Deus, seja pelo seu marido, seja pela sua mãe, alguém fala algo a seu respeito, qual é a sua reação? Você vai se apegar a quem você tem sido e jogar a culpa nos outros, ou você vai se quebrar, né? Quebrar o seu ego, quebrar o seu orgulho e começar a enxergar, não, peraí, realmente eu errei nessa, realmente eu tô mostrando frutos de uma pessoa que não nasceu de Deus, eu preciso buscar, eu quero conhecer o Senhor, eu quero saber quem o Senhor é, eu quero ouvir a tua voz. Esse é o segredo para você crescer com Deus, né? Você ser humilde, e com essa humildade você vai ter ouvidos para ouvir. Quando você tem orgulho, quando você é resistente, quando você é endurecida, você não tem ouvidos para ouvir. E o Senhor Jesus diversas vezes fala: quem tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito diz, ouça. Então o orgulho não deixa a gente ouvir, o orgulho não deixa a gente se enxergar. E eu só posso agradar a Deus quando eu realmente sei como eu tenho servido Ele e deixar Ele trabalhar em mim, Ele mudar quem eu tenho sido.
Então, aceite a verdade ao seu respeito, sabe? Se enxergue, olhe para dentro de você, se quebrante. Talvez você tenha ouvido há anos que você é uma pessoa orgulhosa, não aceita a opinião dos outros, que você é teimosa, que você é egoísta, que você é individualista. Talvez você tenha ouvido, mas você não tem concordado com isso. E por isso que você continua sendo a mesma pessoa. A melhor coisa é a gente, como Pedro, né? Enxergar o nosso erro, se arrepender, sabe? Seguir, né, diferente, de forma diferente e continuar a caminhada com o Senhor Jesus, né? Como aconteceu com ele, que depois ele foi escolhido para contemplar algo que os outros discípulos não tiveram oportunidade. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês se avaliem de acordo com o que vocês ouviram. Qual a sua reação quando você ouve a verdade a seu respeito? E para finalizar, né, tudo que a gente ouviu, eu gostaria que você acompanhasse este salmo, né? O Salmo 19, no versículo 12, diz assim: quem pode entender os seus erros? Purifica-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Aqui a gente vê o caminho, né, para você ficar limpa dessa transgressão. Se você tem tido orgulho, né, se você tem tido uma resistência, não deixa isso te dominar, como aqui fala, né? Também da soberba, ou seja, do orgulho, né? Da resistência, guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Não deixe esse orgulho te dominar. Não deixe o apego ao seu jeito te dominar. Não deixe, seja sincera, né? Aí fala, então serei sincero. Aceita, eu sou isso mesmo, eu tenho sido orgulhosa, eu tenho tido esse problema. Seja sincera, aceita, se quebrante. Essa sinceridade, você aceitar, é a forma que você vai conseguir quebrar essa soberba, esse orgulho que te impede de mudar. Então serei sincera e ficarei limpo de grande transgressão. Este é o caminho. Se quebrante, aceite, né? O que você tem, quem você tem sido, se corrija enquanto há tempo, para que você possa ser limpa dessa transgressão e seguir na fé. Eu sou a Bárbara Carmona, falo aqui direto de Curitiba, Paraná, para o Entre Nós.